Pessoal, vamos falar então sobre o caso que aconteceu deste produto aqui, né? Que é um suplemento de uma empresa idônea, de marca conhecida aqui no mercado nacional, né? E que quando eu fiz a postagem ali sobre o recolhimento, né? Sobre a proibição da comercialização, algumas pessoas não entenderam, né? Acharam que a empresa, a própria empresa, estava aí colocando no mercado algum produto que estava com algum problema. Não foi isso que aconteceu. Este produto que foi recolhido foi um produto falsificado. É disso que eu vou falar, tá? Então agora vai ficar aqui quase que uma mini aula, tá? Eu vou explicar para vocês o que aconteceu, por que isso aconteceu e como agir diante de uma situação, se caso você achou que comprou um produto desse tipo, tá bom? Então fica com a prof, tenha paciência, mas vai ser uma mini aula aqui. Então, vamos lá. O que é um produto falsificado? O produto falsificado, ele é uma food fraude, ou seja, ele é um crime, tá? O produto falsificado é aquele que ele é vendido com as mesmas características de um produto, de uma marca conhecida no mercado, porém, ele não procede do verdadeiro fabricante. O que isso significa? Que existe uma empresa, se é que dá para chamar de empresa, né? Clandestina, né? Uma fábrica clandestina, que usou as embalagens, né, aí desse produto, colocou um produto dentro que a gente não sabe o que é, pode ser que seja ali um produto similar, parecido ou não, a gente não sabe qual é a procedência desse produto, e comercializa usando o nome dessa empresa. Então, foi o caso deste produto, tá? Que a empresa, ela foi vítima deste tipo de fraude, que é a falsificação. Como é que eles fazem para fazer a falsificação? De duas formas. Ou intercepto cargas, né, com a embalagem vazia deste produto, levo para uma empresa clandestina e faço ali o enchimento com um produto de procedência duvidosa, que a gente não sabe o que é, né? Ou então manda mesmo falsificar essa embalagem e rótulos, tá? E aí também produz lá nessa empresa clandestina e vende, comercializa esse produto. Foi isso que aconteceu, tá, pessoal? Então, não é que essa empresa, ela fez alguma coisa errada nos produtos dela, não. Ela foi vítima tanto quanto o consumidor, né? E aí a Anvisa, descobrindo isso, fez o recolhimento, né, desse produto e proibição da comercialização de forma correta, tá? Por que isso acontece? Bom, a falsificação, ela é uma food fraude antiga, assim como a adulteração, tá? Não vou entrar aqui nesse mérito do que é a adulteração, vou falar só da falsificação, que é o caso que aconteceu aqui, tá? Isso acontece há muito tempo e não só com suplementos, mas também com outros alimentos, com cosméticos, com perfumes, com bebidas alcoólicas, né, com cigarro, isso acontece, né? A falsificação é ali, infelizmente, uma fraude que é corriqueira, tá? Infelizmente é isso. Então, volta e meia, a gente vê notícias de produtos ali que são falsificados, tá? Agora, o que eu falei, por que isso aconteceu? E é minha opinião, isso é uma opinião pessoal, eu falei, inclusive, em sala de aula no semestre anterior, que talvez nós iríamos começar a ver mais casos de falsificação de suplementos a partir desse ano. Por quê? Porque a partir do ano passado, mais pro finalzinho do ano passado, entrou em vigor uma legislação que muda algumas coisas em relação ao controle da Anvisa em relação aos alimentos. Como que funcionava antigamente? A empresa de suplemento, por exemplo, ela queria montar uma empresa de suplementos. Eu ia lá junto à Anvisa, fazia toda a documentação, comunicava que eu ia começar a produção, aí a Anvisa dava o alvará e eu começava a produzir o suplemento. Isso é da mesma forma como qualquer outro alimento, tá? Uma bolacha, um macarrão e tudo mais. Se o meu suplemento não continha probióticos e nem enzimas, esse era o procedimento. Era muito fácil, digamos assim, de você abrir uma empresa, começar a produzir e depois comercializar o seu produto. Os que continham probióticos ou enzimas, aí era um pouquinho diferente. O crivo era mais
rigoroso ali, mais minucioso, porque eu tinha que registrar esse produto junto à Anvisa. E aí, para fazer esse registro, né, eu tinha ali que cumprir com outras exigências da Anvisa, né, era um pouco mais, digamos assim, acompanhado mais de perto e mais rigoroso para enzimas e para probióticos. Para os demais, não, whey protein, creatina, para isso era mais tranquilo. Só que acontece que a partir de 2025, mais ali do finalzinho, entrou em vigor uma legislação que ainda estamos em fase de adaptação, que ela classifica os alimentos de acordo com essa rigorosidade. Então, tem alguns alimentos que eu só vou comunicar a fabricação. E outros alimentos, eu vou indo lá já para o outro extremo, vão precisar de notificação junto à Anvisa. E a partir do ano passado, todos os suplementos passaram a ser obrigatórios ter a sua notificação junto à Anvisa. Então, todos os suplementos, não importa se é whey, se é creatina, se é probiótico, se é enzima, todos eles eu tenho que notificar lá numa plataforma da Anvisa. Acontece que essa notificação, ela exige uma série de documentações, inclusive análises laboratoriais, físico-químicas, microbiológicas e sensoriais, porque a partir de agora pede-se um estudo de estabilidade desses suplementos, justamente para garantir a segurança deste suplemento para o consumidor. Será que a vitamina C que eu estou dizendo que tem ali até o final da validade, ela vai estar naquele suplemento, na quantidade que eu estou dizendo que está ali naquele rótulo? Só que esses ensaios de estabilidade, eles podem durar meses ou até anos. Por exemplo, se eu tenho um produto que é válido por 6 meses, eu tenho que fazer análise de estabilidade para 6 meses. Se ele tem validade de 1 ano para 1 ano, se ele tem validade de 2 anos para 2 anos. Acontece que nem todo alimento eu posso fazer uma análise de estabilidade acelerada. Eu consigo acelerar esse processo e reduzir o tempo de análise. Mesmo assim, esse tempo de análise ele é longo. E quanto mais longo for, e quanto maior a quantidade de, digamos ali, ativos que eu tenho ali, né, de princípios ativos, de componentes que eu tenho dentro deste suplemento, mais caro vai ficar. Então, gente, essas análises, elas são muito caras. E o que eu tinha falado numa aula ali, para o pessoal de desenvolvimento de produtos, eu falei, somente vão ficar no mercado aquelas empresas mais robustas, aquelas empresas que têm caixa, que têm condições de pagar todas essas análises para manter os seus produtos no mercado, para poder cumprir com essa exigência da Anvisa, conseguir fazer a notificação. Aquelas empresas pequenas que não têm condições de pagar essas análises, porque essas análises não variam de acordo com o tamanho da empresa, não importa se você é uma empresa com 3 funcionários ou com 100 funcionários, o valor da análise é o mesmo. O produto X vai ter valor de análise X, tá? Então, essas pequenas empresas não vão conseguir sobreviver, né? Aí, tendo que investir tanto nessa questão desses laudos e desses para obter esses documentos de análise e tudo mais. Então, quem iria dominar o mercado são as empresas que já tinham mais condições realmente aí de fazer arcar com todo esse custo, né, que é elevado, né? E por conta disso eu falei que muito provavelmente o que vai acontecer é o aumento de produtos falsificados. Porque eu tenho aí empresas, entre aspas, fábricas montadas, que produziam suplementos antes. E aí vai da má fé de cada um. De repente, né, cresce o olho e alguém vem com uma proposta dessa, tipo, por que não falsificar um produto? Já que tem maquinário, que tem matéria-prima e tudo mais, né? E o que aconteceu aqui, né? Justamente foi feita numa empresa que é clandestina e nós não sabemos o que tem dentro dessa embalagem, se pode causar mal ou não, se realmente é um produto ali que é um suplemento, mas a gente não sabe, não foi o verdadeiro fabricante que fez. Então, por isso, e aqui vai o meu alerta, né? Se a minha teoria estiver certa, né, de que isso vai aumentar, pode aumentar a falsificação, porque agora eu não consigo mais ir lá e abrir uma empresa
pequena para eu comercializar os meus produtos do jeito que eu queria, seja fraudulento ou não, adulterado ou não. Agora eu não consigo mais porque eu não consigo notificar esses produtos, porque eu teria que pagar análises muito caras. Então, veja, o que acontece, né? Quando você... Qual é a minha dica aqui para vocês? Comprar um produto, verificar onde você vai comprar. Né? Seja num site, seja numa loja física, lojas físicas confiáveis, sites confiáveis, tá? Para que você não corra o risco de comprar, por exemplo, aí de uma loja que tá comprando esse tipo de produto, tá? Falsificado. Porque uma loja que é confiável, né, que é correta, ela vai comprar mediante nota fiscal, ela vai saber a procedência, se realmente procede do verdadeiro fabricante, tá? Não vai se arriscar de comprar ali um produto que é falsificado. Fique atento à questão do preço, se você já fez um levantamento, você sabe o quanto que custa aquele produto, de repente você vê um produto com valor muito mais baixo, desconfie. Desconfie, porque às vezes pode ser que esse produto ali, né, não seja do verdadeiro fabricante. Fiquem atentos. Fiquem atentos ao rótulo, tá? Porque às vezes o rótulo ele dá sinais de que aquele produto ali não tá com a rotulagem correta. Por exemplo, se eu não me engano, esse dessa empresa não tinha o número do lote. O número do lote é um dizer de rotulagem obrigatório, assim como a data de validade também é. Tá? O número do lote é como se fosse a certidão de nascimento daquele produto. Então, se você tem um produto que sai da fábrica lá, ele tem um número de lote. Se você comprou um produto, você está desconfiado que esse produto não é do verdadeiro fabricante e você entra em contato com a empresa, e cuidado ao entrar em contato com a empresa, que seja pelos canais oficiais, né, pelo e-mail oficial ou pelo Instagram, seja lá onde for, veja pelo telefone se realmente é oficial, porque você pode cair aí também, digamos assim, num número que não é do verdadeiro fabricante. Então, se você ligou para o verdadeiro fabricante e falou, eu tô achando que esse produto aqui tá com algum problema, ou tá diferente, eu tô desconfiado, você pode verificar pelo número do lote, eles vão te dizer se esse produto saiu da fábrica realmente ou não, se foi produzido naquela fábrica ou não. Porque uma empresa clandestina, ela vai ter que criar um número do lote. E quando ela cria esse número do lote, não está nos registros da empresa verdadeira. E aí ele pode identificar, fazendo ali essa rastreabilidade, se esse produto saiu realmente da fábrica ou não. E muitas vezes nem tem o número do lote. Se não tem o número do lote, desconfie. Desconfie, porque essas empresas elas teriam que ter colocado o número do lote. Se você for ligar para lá, ela vai dizer, nossa, esse produto não é nosso. Ou seja, não foi fabricado pela gente, porque não tem esse número do lote. Então, fique atento ao rótulo, à embalagem e aonde vocês compram também esses produtos, tá? Isso é muito importante, tá? Então, de agora em diante, gente, todo cuidado é pouco, né? Então, eu precisava esclarecer realmente isso. E eu acho também que essa informação é importante, né? Para que todos ali tenham acesso a essa informação. Então, se você acha importante, compartilhe esse vídeo, fale com as outras pessoas para tomarem cuidado, né, com os suplementos por conta dessas questões, tá bom?